Santo. Amém. Seja bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, ao canal da Comunidade Coração Misericordioso de Jesus, para juntos, nesta quinta-feira, meditarmos o Santo Evangelho desta quarta semana da Páscoa, nesta quinta-feira, de São João, capítulo 13, do versículo 16 ao 20. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, depois de ter lavado os pés dos seus discípulos: em verdade, vos digo, o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sobre a condição de as praticardes. Não digo isso de vós todos, conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra essa palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, queirais e reconheçais quem sou eu. Em verdade, vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho de hoje está no contexto da Quinta-feira Santa, que Jesus, nosso Senhor, instituiu a Eucaristia. E antes de instituir a Eucaristia, ele lava os pés dos seus discípulos, ele se coloca a serviço. Ele faz um ato de profunda humildade, mostrando aquilo que ele sempre disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida e resgate por muitos. E nos ensinando o valor da humildade. O cristão, a exemplo do seu Senhor e Mestre, deve se colocar a serviço uns dos outros, ser servo um dos outros. Não deve querer estar acima de ninguém, ser maior do que ninguém. Não deve querer ser o primeiro, mas ser o último, se fazer servo de todos, a exemplo do Divino Mestre. E este gesto simbólico e profundamente concreto quer derrubar todo o império de orgulho da alma dos seus seguidores. Quem segue a Jesus não pode ser guiado pelo orgulho. O orgulhoso, ele não aceita reconhecer seu erro, ele sempre quer estar certo, ele sempre quer ter a última palavra, ele não aceita ser humilhado, ele quer sempre ter razão em tudo, em todas as causas e circunstâncias, quer sempre estar acima de todos, ser servido, não quer servir. O orgulhoso, ele é muito envaidecido, porque ele não quer render a glória a Deus, que é a causa de todo o bem, ele quer a glória para ele mesmo. O orgulhoso, ele não tem esta atitude de ir ao encontro do outro, ele quer sempre o primeiro lugar, ele não aceita ser o último lugar. Portanto, o Evangelho de hoje vem nos guiar no espírito de humildade, que é o espírito do coração misericordioso de Jesus, que é manso e humilde. Um coração que não se afeiçoa a grandezas, mas que reconhece o seu lugar e que, reconhecendo o seu lugar, se coloca a serviço um do outro. E mesmo Jesus, sendo Deus, estando acima de todos, se colocou a serviço do outro, quis ser último, quis se colocar como o último de todos, como aquele que serve. Quanto mais nós, que somos infinitamente menores do que o Senhor, não devemos se colocar a serviço uns dos outros, meus irmãos e minhas irmãs. Portanto, reflitamos à luz deste Evangelho a nossa consciência, aquilo que em nós é orgulho, e combatamos a todo espírito de orgulho que nosso Senhor nos ensina a combater através deste Evangelho, que faz parte de uma das concupiscências que nós devemos combater, que faz parte dessa tríplice concupiscência, e uma delas é a soberba da vida, e nós devemos combater esta soberba da vida, esta raiz do pecado original em nós, pelo espírito de humildade de nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos a ladainha da humildade, tem uma bela oração da igreja que é a ladainha da humildade. Rezemos esta oração para pedirmos a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo. Cultivemos a humildade nas oportunidades que tivermos, de não queremos ser o primeiro, de não queremos ser honrados, de não queremos ser glorificados, de não queremos ser elogiados, de sempre queremos o último lugar e se colocar a serviço, de querermos ser melhores não do que os outros, mas melhores do que a nós mesmos a cada dia, ou seja, ser o que a gente ainda não é hoje, ser santo. Isso é humildade. É isto que Deus quer de nós. E também, encerrando este Evangelho, nosso Senhor fala a importância da igreja. Quem recebe aquele que Ele enviou, recebe a Ele.
Da mesma forma, quem persegue a igreja, persegue Jesus. Quando Saulo foi perseguir os cristãos, Cristo apareceu a ele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque quem persegue a igreja, persegue a Jesus. E quem recebe a igreja, recebe a Jesus. E quem recebe Jesus, recebe o Pai que enviou Jesus. Portanto, saibamos acolher a doutrina da igreja, os ensinamentos da igreja que estão no catecismo, no magistério, com docilidade, com humildade. Isto também é humildade. Reconhecer a necessidade da igreja para a nossa salvação. Porque a igreja é aquela que nos dá os sacramentos. E que Nossa Senhora, Mãe e Mestra da Humildade, nos ensina a se colocar a serviço uns dos outros. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.